Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Eu sou a Giovana Alba e hoje vou trazer para vocês o caso das 3 amigas desaparecidas de Anguera, uma tragédia que aconteceu no interior da Bahia. Essa foi e está sendo uma investigação super extensa e nós temos bastante detalhes aqui deste caso e eu coletei o máximo de informações disponíveis e coloquei na linha do tempo aqui para explicar para vocês o que de fato aconteceu neste caso. Antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar 6 comentários, tudo isso apoia muito para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto e vocês podem ver que hoje estou com o meu moletom da Growth, tirei do armário porque aqui em São Paulo está fazendo frio e esse moletomzinho lindo você pode adquirir com desconto usando o meu cupom Pandora no site da Growth. Essa é a melhor marca de suplementos que temos no mercado, o melhor custo-benefício, então já entre no site, faça suas aquisições e utilize o meu cupom Pandora. Também não se esqueçam que o método BWay do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês da internet que vai te ensinar inglês rápido e fácil de dentro da sua casa, está com antecipação da Black Friday, ou seja, o preço nunca esteve melhor deste curso. Então, se você não sabe falar inglês ou se você quer aprimorar o seu inglês, você precisa conhecer o método BWay do professor Jonas Bressan. Já aproveita esse descontão porque ele vai acabar. Você pode pegar todos os detalhes no link que eu vou deixar aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, todo esse caso teve início no dia 6 de outubro de 2025, que era para ser uma segunda-feira comum ali na pacata cidade de Anguera. Esse é um município localizado na área de expansão metropolitana de Feira de Santana, no interior da Bahia, com cerca de 20 mil habitantes. E essa cidade tem todas as características de um local interiorano. Bom, neste dia, as 3 amigas deixaram suas casas com uma justificativa muito rotineira, mas que logo se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Elas falaram que elas iriam buscar roupas na zona rural do município, que é uma área de mata e também de estradas de terra que se estende por mais de 200 quilômetros quadrados de uma vegetação bem seca, semiárida. E agora eu vou falar um pouco para vocês quem eram essas meninas. Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, ela havia retornado há uma semana para a casa da sua mãe, da Juliana Araújo, após terminar um relacionamento de 1 ano. Ela morava com esse namorado dela. Após o término, que tinha acontecido há uma semana, ela voltou para a casa da sua mãe. A outra amiga é a Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos, descrita como uma moça extrovertida e dedicada. E a última delas, Rafaela Carvalho Silva, de apenas 15 anos. A Rafaela ainda estava estudando no ensino médio em uma escola pública da região e era aqui a mais nova deste trio de amigas. É dito por algumas matérias que elas se conheciam há muitos anos, eram amigas desde a infância e no dia do desaparecimento, cada uma saiu de suas respectivas casas por volta das 2 horas da tarde, dando a mesma justificativa. Elas falaram que iriam buscar as roupas da Letícia, porque ela tinha terminado aquele relacionamento e tinha voltado para sua casa, e algumas roupas teriam ficado na casa do ex-namorado. A Carol teria sido a primeira a chegar ao local onde estariam essas roupas, e ela queria facilitar essa entrega. Ela ainda namorava com um rapaz ali da mesma região do ex-namorado da Letícia, então ela já estava lá para intermediar esta situação. Inclusive a Carol mandou uma mensagem para suas amigas avisando que estava tudo certo, que ela já estava com as roupas, que elas poderiam ir buscar. Mas hoje não sabemos mais se foi de fato a Carol quem enviou esta mensagem e vocês vão entender tudo um pouco mais para frente. Bom, diante disso, logo em seguida, a Letícia e a Rafaela foram em direção ao local onde as roupas estariam e a Rafaela saiu de casa sem os seus pertences, segundo a sua mãe, e sem celular. Ela até estaria com o seu celular, mas ele estava quebrado. Já a Letícia e a Carol estavam com seus aparelhos telefônicos. Mas, ao longo do dia, elas simplesmente pararam de responder as mensagens e também as ligações. E esse não era um comportamento comum. Inclusive, a mãe da Letícia fala que ela não ficava sem entrar em contato
dessa forma? Bom, diante da falta de contato, a Carol foi a primeira a ser declarada como desaparecida. Isso aconteceu por volta das 6 horas da tarde. A sua família percebeu que ela não estava respondendo mais e que ela não apareceu para jantar em casa. A família da Letícia também percebeu a mesma coisa, que ela não estava respondendo, que ela não apareceu para jantar. E no caso da Rafaela, sua mãe falou que quando chegou em casa, viu apenas os pertences da filha, a mochila da escola e o uniforme, e que não sabia exatamente para onde ela tinha ido. E o sumiço simultâneo dessas 3 amigas, que saíram praticamente no mesmo horário de casa, indo para o mesmo destino, gerou um alerta imediato entre os familiares. Eles então se reuniram na noite do dia 6 para trocar algumas informações e também acionar a polícia na Delegacia Territorial de Anguera. Inicialmente, as autoridades e até mesmo os parentes das 3 meninas especularam que elas poderiam apenas ter saído para alguma festa ou então para algum encontro ali na região, porque realmente ali na região é dito que tem muitas festas que acontecem ali na zona rural, em sítios. Então, são 3 meninas jovens e poderiam ter ido para uma festa sem avisar. Mas, ainda assim, aquele silêncio absoluto, sem qualquer resposta, sem enviar mensagem, foi deixando os familiares cada vez mais preocupados. Eles então mobilizaram as redes sociais quando se passaram muitas horas e eles divulgaram fotos das 3 meninas avisando que elas estavam desaparecidas, que qualquer pessoa que tivesse informação que entrasse em contato. E apenas 2 dias após o desaparecimento das meninas, no dia 8 de outubro de 2025, a Polícia Civil da Bahia iniciou de fato as buscas. E logo de cara foi gerada uma operação da polícia para iniciar essas buscas. Foi deflagrada então a Operação Vale das Sombras, que foi uma ação integrada e também multifacetada, projetada principalmente para desmantelar as redes que poderiam estar envolvidas no desaparecimento dessas meninas. A operação mobilizou imediatamente recursos bastante especializados, como equipes da Delegacia Territorial de Anguera, sob o comando do delegado José Marcos Rios, que tem bastante experiência em casos de violência rural. Também eles se uniram à Coordenadoria Regional da Polícia do Interior e ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, que é o DEIC. As primeiras diligências aqui deste caso envolveram buscas em matas fechadas e também estradas secundárias da zona rural. Ali é uma região de difícil acesso, com um local bastante acidentado, com ausência de sinal de celular, o que complicou bastante as comunicações. E enquanto isso, alguns familiares eram ouvidos na delegacia, como por exemplo a Juliana, a mãe da Letícia, e a Aldineia, a mãe da Rafaela. Elas forneceram detalhes sobre mensagens de texto trocadas entre as amigas, e essas mensagens foram recuperadas de backups dos celulares delas, que ficaram armazenados na nuvem. Além disso, algumas testemunhas também relataram avistamentos de veículos um tanto quanto suspeitos, picapes comuns ali da pecuária local, mas sem placas visíveis. E eles falaram que eles viram esses carros circulando na tarde do dia 6. O Disque Denúncia foi ativado com prioridade para este caso e recebeu mais de 50 ligações anônimas nos primeiros dias, muitos apontando que esse desaparecimento poderia ter ligações com bocas de fumo em povoados próximos como Guaribas, onde tem muitas facções que disputam o território para a distribuição de entorpecentes. Na quinta-feira, no dia 9 de outubro, a operação teve aqui seu primeiro avanço concreto. Eles fizeram as prisões de 2 homens, identificados como indivíduos de 25 e 28 anos. Eles são residentes da zona rural de Anguera e eles têm antecedentes por posse de substâncias ilícitas e associação com tráfico. Essas detenções ocorreram em um imóvel bastante precário, que seria usado como ponto de apoio pelos criminosos de facções locais. E é relatado que esse local foi encontrado através de uma denúncia anônima de que as meninas teriam desaparecido próximo ao local. E na casa, os investigadores apreenderam um verdadeiro arsenal de evidências bastante incriminadoras. Um celular quebrado, que seria
possivelmente da Rafaela, com a tela rachada e com o chip removido, sandálias femininas com sinais de sangue, e essas sandálias são compatíveis com os calçados descritos pelos familiares das meninas, e também foi encontrado ali roupas queimadas em uma fogueira, inclusive peças íntimas e blusas das vítimas. Também foi encontrado resquícios de entorpecentes, como erva e pó em porções embrulhadas e manchas de sangue humano em superfícies de madeira e também de tecidos. Tudo isso foi coletado para fazer análises de DNA no Departamento de Polícia Técnica. Eles foram presos diante dessas evidências e eles foram interrogados no DEIC. Inicialmente, eles negaram qualquer envolvimento no crime, mas eles apresentaram inconsistências em seus depoimentos, e com isso eles ficaram em prisão preventiva. No dia seguinte, no dia 10 de outubro, um adolescente de 17 anos, que é o ex-namorado da Letícia, que já estava sendo inclusive investigado por um outro homicídio não elucidado na região, que aconteceu em 2024, também foi convocado para depoimento no caso aqui de desaparecimento das meninas. Este outro homicídio, pelo qual ele foi investigado, foi uma briga em um bar que resultou em uma facada. Uma pessoa morreu por conta dessa facada, mas este caso acabou sendo arquivado por falta de provas. Mas como os investigadores sabiam que as 3 meninas tinham ido em direção à casa dele, o encontro seria exatamente para buscar as roupas que estavam lá dentro, ele teve que ser interrogado. E ele foi acompanhado de um defensor público até a delegacia. Ele negou qualquer participação no crime, alegando ter passado a noite em casa com familiares, e ele logo foi liberado após 4 horas de acariação. Mas a sua soltura também foi bastante controversa, porque mensagens recuperadas de um celular, reserva da Letícia, mostrou que eles haviam tido discussões recentemente exatamente sobre o término do relacionamento. E essas discussões eram por causa principalmente de ciúmes. Então, ainda assim, ele continuou aqui no foco da investigação. O delegado afirmou que realmente a suspeita contra este rapaz de 17 anos não estava descartada e que ele iria permanecer no radar da investigação. As buscas continuaram e com isso novas apreensões foram feitas. Os investigadores encontraram 2 celulares das vítimas que foram encontrados em um matagal próximo àquele imóvel que foi periciado no dia 9, e novamente esses celulares estavam com chips danificados e também ali próximo tinham mais roupas, incluindo uma jaqueta da Carol. No dia 13 de outubro, houve a prisão preventiva de uma mulher de 19 anos, conhecida localmente com o apelido de Narinha. Ela é tia materna do ex-namorado da Letícia, aquele rapaz de 17 anos, e ela também seria uma figura conhecida em círculos de tráfico na zona rural. A sua prisão foi feita com base em relatos sobre desavenças que ela tinha com a Letícia. Por causa dessas desavenças, foi registrada até uma ocorrência em 2024 por injúria e também ameaça que ela fez contra a Letícia. E o motivo disso tudo é que a Narinha não queria que esta menina namorasse com seu sobrinho. Ela não aceitava o relacionamento, talvez pelo fato da Letícia ser mais velha, talvez seja isso. O fato é que ela não queria que esse relacionamento acontecesse. E com isso ela foi apontada como uma possível facilitadora de uma emboscada para as 3 amigas. Ela foi levada até a delegacia e passou por uma audiência de custódia no dia seguinte, e o juiz considerou os indícios de materialidade suficientes para a manutenção da prisão. Até esse ponto tinham 3 detidos e 1 sendo investigado, que eram os 2 homens, o adolescente sob observação e esta mulher, a Narinha. E aqui a operação já completava 1 semana e até agora nada dos corpos. A polícia começou então a trabalhar com algumas linhas de investigação. Existia a suspeita de que a emboscada havia sido feita por causa do namoro da Letícia com esse rapaz de 17 anos, pelo fato da Narinha não aceitar o namoro dos 2 e ter tido essa desavença com a Letícia. Outra linha de investigação é que uma das meninas estaria levando informações de uma facção criminosa para uma facção rival ali da região. O diretor regional do Interior Leste, o delegado Ives Correia, pontuou que a operação apura um possível envolvimento das vítimas com integrantes de organizações criminosas.
Segundo este delegado, há informações de que elas tinham relação com um grupo de indivíduos e de alguma forma elas também teriam se envolvido com outras pessoas de um grupo rival. Então, além de uma possível disputa relacionada ao tráfico, informações que elas estariam levando de uma gangue para outra, de uma facção para outra, também existe a suspeita que pode ter sido inclusive um crime passional por ciúmes dessa relação das meninas com duas facções distintas e rivais. Bom, na manhã de terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, exatamente 8 dias após o desaparecimento das 3 amigas, a segunda fase dessa operação, chamada Vale das Sombras, culminou em um desfecho bastante devastador e acabou transformando o que era um mistério na confirmação de uma tragédia. Até então, os familiares tinham um resquício de esperança de encontrar essas meninas vivas, de repente sendo mantidas em cárcere privado. Mas por volta das 8 horas da manhã, equipes especializadas da Polícia Civil ali da Bahia localizaram os corpos das 3 amigas. Elas estavam em uma estrada de terra secundária no povoado de Guaribas, uma localidade rural bastante isolada, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Anguera. Ali é conhecido por plantações de milho e mandioca, mas também por ser um ponto de passagem para rotas de tráfico de drogas. E como que os policiais chegaram até esse local? Acontece que um dos primeiros detidos, o homem de 28 anos, acompanhou voluntariamente os investigadores até o local exato onde estavam os corpos. Para acessar o local era necessário fazer uma trilha e é um local bastante afastado e isolado, e só frequentadores daquela área rural conheciam exatamente este caminho. E além de ser uma área de difícil acesso, também não tem sinal telefônico, e tudo isso dificultou as buscas nos primeiros dias. Mas ali no local, quando eles foram levados por um dos investigados, os 3 corpos foram encontrados e encaminhados para identificação oficial. Elas estavam em um rio seco da região e durante buscas realizadas, os investigadores também encontraram pás, enxadas, picareta, machado e sacos de cal. Tudo isso teria sido usado para ocultar os corpos das vítimas. E o cal, inclusive, seria usado para disfarçar o odor e também acelerar a decomposição. Logo em seguida a essa descoberta, o até então namorado da Carol, de 18 anos, também foi preso. E ele foi preso durante seu depoimento na sede do DEIC em Feira de Santana. Já havia um mandado de prisão contra ele, apontando que ele tinha participação direta no crime. Então, quando ele foi prestar o seu depoimento, ele já permaneceu ali preso. Na casa do ex-namorado da Letícia, o rapaz de 17 anos, neste mesmo dia foi apreendido tranças de cabelo, roupas e também um celular quebrado. No mesmo dia, um homem de 27 anos também foi preso, apontado como coautor dos homicídios. Outros 2 suspeitos também foram detidos em cumprimento a mandados de prisão temporária. E até segunda-feira dessa semana, chegou a 9 o número de pessoas presas, além de um adolescente apreendido, que é o ex-namorado da Letícia. Porém, segundo o delegado José Marcos Rios, que é o responsável pela investigação, nem todos têm envolvimento direto com o triplo homicídio. A Polícia Civil aponta que esse último homem preso no dia 20 de outubro seria chefe do tráfico de drogas da cidade. Ele não teve o seu nome divulgado, mas tem 3 mandados de prisão em aberto, por crimes de homicídio e também por tráfico. E ele estava foragido há 6 anos, desde 2019. Então, durante as buscas aqui pelas meninas e também para encontrar os criminosos que tiraram a vida das 3, os investigadores também encontraram alguns criminosos foragidos e aí fizeram essas prisões também. Ele foi localizado no bairro do Alto do Coqueirinho, na periferia da capital baiana, e segundo a polícia, ele estava em posse de porções de crack, maconha e cocaína, e com isso ele também foi autuado em flagrante por tráfico. Agora, conforme o delegado José Marcos Rios, um 10º suspeito está sendo procurado. Ele teria participação direta no crime contra as 3 amigas. Ele seria o mandante. E a motivação ela ainda está sendo investigada, mas já tem uma suspeita. Antes de eu falar, eu vou dar uma resumida nas prisões que têm relação com o triplo homicídio.
seria de 2 homens em uma casa na zona rural de Anguera, onde foram encontradas roupas queimadas, sandálias femininas e o celular de uma das vítimas com marcas compatíveis de sangue. Essas foram as 2 primeiras prisões. Em seguida, a Narinha foi presa por suspeita de envolvimento no desaparecimento das 3 amigas. Depois, o namorado da Carol foi preso durante seu depoimento na sede do DEIC, em Feira de Santana. E logo em seguida, o adolescente de 17 anos, o ex-namorado da Letícia, também foi apreendido. No mesmo dia, um homem de 27 anos foi preso, apontado como coautor dos homicídios, e outros 2 suspeitos também foram detidos em cumprimento a mandados de prisão temporária. E agora tem esse outro homem, que seria o chefe do tráfico, que está foragido. Ele é apontado como liderança criminosa na região. E segundo a polícia, ele quem teria autorizado a execução das 3 meninas, pelo que eles chamam de traição informativa. Ou seja, as meninas teriam passado para facções rivais informações sigilosas da facção que ele é o chefe. A justiça determinou o bloqueio dos bens dele e também de familiares para tentar descapitalizar a organização criminosa. Então, esta operação foi gigantesca e alcançou diversos criminosos ali da região. E é exatamente por isso que a suspeita principal hoje é que essas mortes tenham sido encomendadas por algum tipo de envolvimento que elas supostamente tinham com facções criminosas. Os seus familiares negam essa versão. Eles falam que elas não tinham nenhuma relação, mas tudo ainda está sendo apurado e investigado pela polícia. Claro que os familiares das vítimas ficaram completamente devastados com a notícia da morte das 3. E a mãe da Letícia falou, inclusive, que ela já vinha se preparando para esta notícia, desde o desaparecimento da sua filha. Bom, pessoal, são essas informações que temos até o momento. Não temos detalhes minuciosos da investigação por enquanto, infelizmente, mas vamos aguardar, porque se eu conseguir esses detalhes, eu trago aqui para vocês. Qualquer atualização também eu trago, como por exemplo, as causas das mortes, que ainda não foi laudado, ainda não tem o resultado dessa necrópsia, e vamos aguardar, porque ainda tem muitos detalhes para ser elucidado neste caso. Bom, pessoal, são essas informações que eu obtive até o momento. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.